Olá, boa noite. Meu nome é Guilherme Manuel Souza Barros e eu sou um aluno graduando do segundo período do curso de bacharelado em música. E eu estou aqui em prol de apresentar um trabalho para a matéria de Lied, onde o meu trabalho, já que eu sou do curso de música, está sendo como título Traverso e seu legado, um breve relato sobre a flauta transversal barroca. A flauta, ela é um instrumento milenar. Ela é conhecido como para muitos como a mãe de todos os instrumentos. Tanto é que a flauta mais antiga já registrada e encontrada pela arqueologia é uma flauta de mais ou menos 22 centímetros feito de osso de abutre. Imagina, de 35 mil anos atrás. É um tempo bem gritante de longo. E o som que esse instrumento faz é um pouco similar ao som do nosso assobio, o assobio humano. E é por causa disso que agora vocês irão ouvir o som de uma flauta construída pelos parâmetros desse achado, que é bem interessante. Vamos escutar. É bonitinho, né? Pois é. E conforme a raça humana foi evoluindo, criando mais inteligência, podendo se desenvolver, assim a flauta também foi acompanhando. Como vocês podem ver aí, ela começou nesse pequeno assim de abutre, foi ficando uma flauta mais indígena, mais tribal, que é a flauta que nós chamamos de flauta quênia. Logo depois veio a flauta doce, que é também chamada de flauta alemande ou flauta alemã. E logo depois veio a flauta do período renascentista, que ela já era bem no estilo transversal mesmo, só que a flauta doce ainda estava empoderando ainda. Ela era executada em muitos locais. E aquela que realmente arregaçou com tudo, que realmente tirou a flauta doce da jogada, foi a flauta transversal barroca, que é logo essa próxima, que é a famosa transverso, que é o objeto de estudo de hoje. E o nosso objetivo será falar sobre as características desse instrumento, que foi um instrumento transitório na vida de toda a família da flauta, e não só da flauta, mas também para toda a família das madeiras, do naipe de madeira para as orquestras. A metodologia trabalhada para a realização dessa pesquisa foi a metodologia bibliográfica, onde nós utilizamos materiais completamente digitais. São esses 4 livros e artigos que foi coletado em sites oficiais e digitais, e que também tem na Biblioteca Nacional. Esse material possui a Biblioteca Nacional aqui do Rio de Janeiro, porém eu moro em Porto Velho, então fica meio inviável eu ter que sair daqui só para ir lá no Rio de Janeiro e pegar esse livro manualmente, para ter a mídia física. Então nós acabamos optando por ter a mídia digital, já que ela está bem acessível. E no final vai ter as referências onde vocês poderão encontrar todos os sites para encontrá-los. Como resultado dessa pesquisa, nós encontramos que a flauta barroca, ou a traverso, que é o nome dela propriamente dito, ela tem um corpo similar, porém diferente das flautas de hoje em dia. As flautas de hoje em dia são as flautas de Bohren, que são as flautas tradicionais, com chaveamento, normalmente banhada a prata e tudo. Mas as flautas transversais barrocas, as traversos, elas eram, como está aí na imagem em cima, cônicas. Elas eram cilíndricas, onde a gente assoprava. Quando vinha aqui no corpo, ela fazia um percurso de cone, ela afinava
E quando voltava lá no pé, lá no finalzinho, ela voltava a ser cilíndrica. E algo também interessante é que essa flauta foi a primeira flauta, na realidade o primeiro instrumento do naipe de madeira da orquestra a receber um chaveamento para poder fazer o cromatismo. O que é o cromatismo? O cromatismo, você tem que pensar que a música ela é trabalhada em escalas: dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Fechou? De dó para ré nós temos um tom, né? O famoso tom natural, um tom diatônico. Porém, entre dó e ré nós temos o que nós chamamos de semitom. Fica bem aqui entre o dó e o ré. E essa notinha que fica entre as duas se chama dó sustenido ou ré bemol. E para alcançá-lo é necessário utilizar um semitom do dó subindo ou do ré descendo. Porém a flauta antes, que é a flauta renascentista, a flauta renascentista, a flauta doce, elas não conseguiam fazer esse mecanismo. Mas para a vinda das orquestras e a flauta poder ter mais simplicidade, poder executar essas notas, a flauta veio com uma chavinha, que era justamente para fazer a nota Ré e Ré sustenido, o famoso cromatismo, para poder facilitar para os flautistas poderem executar em suas peças mais complexas, daquela época principalmente. E isso foi desenvolvendo até chegar naquela porrada de chaveamento que tem hoje em dia. Dentre os luthiers daquela época, que é o período barroco no caso, nós temos três como sendo seus principais. Onde na França tinha a família Roteter, na Bélgica tinha a família Rothenberg e na Alemanha nós tínhamos o Adolf Kreiser, onde cada um tinha uma peculiaridade em seu fabricamento. Apesar de todos terem um senso comum em usar madeira bucho, que como você recebeu o artigo e já leu, sabe que está escrito que a madeira bucho é a... Ai, caiu aqui a tampa. Pois é. O bom senso é utilizar a madeira bucho, porque a madeira bucho ela era mais durável e mais maleável, assim fácil de poder construir uma flauta, e mesmo que o som dela não seja aquele som perfeito, era durável, poderia durar anos e anos. Tanto é que nos museus onde possuem essas flautas dessa época, a grande maioria que está praticamente intacta são as flautas construídas na madeira de bucho. Mas uma coisa divergia de cada uma dessas famílias, desses luthiers. Eles eram da mesma época, porém eles afinavam as suas flautas em tonalidades completamente diferentes. Para você ter ideia, a flauta das famílias Roteter lá da França, elas eram afinadas em 385 Hz. As flautas de Rothenberg lá na Bélgica eram afinadas em 395 Hz. E a lá da Alemanha, o do Adolf Kreiser, era a 415, chegando bem próximo, mais próximo da afinação que nós utilizamos nas flautas hoje em dia, nos instrumentos em geral, que é 440. Mas é uma diferença ainda gritante. E então, se você não tem noção de como é que isso ia ficar se juntasse essas três flautas em uma orquestra só, vamos assistir um vídeo que eu fiz da flauta atual, que não tem o mesmo timbre daquela época, porém eu ajustei a sua afinação para que fosse compatível a essas que eu falei, de 385, 395 e 415. E vamos ouvir como seria essa bizarrice. Muito estranha. Tanto é que eles tinham que encontrar vários métodos para poder ajustar isso.
E enquanto isso não era ajustado, muitos maestros, tanto dessa época do período barroco quanto da próxima época, que seria o classicismo e o restante dos períodos literários, a maioria infelizmente não gostava da flauta. Tanto é que tem um relato aqui no livro de Fritz Gibbon, onde o professor de Mozart, o maestro Cherubini, uma das referências do final do período barroco, que, como eu acabei de falar, era professor de Mozart. Mozart não preciso nem falar, né? É Mozart, cara. Ambos não gostavam da flauta. E olha a alegação do professor dele, o maestro Cherubini. Aparentemente ele, Mozart no caso, compartilha a mesma opinião de Cherubini, de quem é relatado que uma vez, enquanto maestrava em uma orquestra que incluía apenas uma única flauta, criticou lamentavelmente: o que é pior que uma flauta em uma orquestra? O maestro responde sucintamente: duas flautas. Significando assim que elas nunca se afinariam, nunca se afinam. Justamente por causa dessa questão de que uma família afinava de um jeito, em outro país afinava de outro, não tinha um consenso de qual era a afinação base. E então, para ajudar a ajustar isso, poder ficar mais sincronizado, todas as famílias de luthiers adotaram fazer vários corpos para a flauta, como você está conseguindo ver aí na imagem. Eles fabricavam uma flauta, que no caso era o traverso, né, que era a flauta da época, que é a que a gente está trabalhando, e também fabricavam vários corpos para ela. Tá vendo que esses corpos é um grande e vai diminuindo, justamente para ajustar a tonalidade da orquestra, e se a pessoa saísse de um país para outro, não tivesse esse conflito, esse atrito que teve na demonstração que eu toquei agora há pouco. Apesar do traverso ser uma flauta bem divergente em questão a muitas pessoas gostam e ao mesmo tempo muitas pessoas odeiam, sem essa flauta não existiria a flauta dos dias atuais, por causa que essa flauta foi o que dividiu as flautas verticais, que é a famosa flauta doce, para as flautas transversais, onde a flauta doce acabou ficando um pouco em desuso por suas limitações, enquanto a traverso deu continuidade ao estudo da flauta. E por causa disso nós temos ela nas grandes orquestras. Tanto é que eu estou tocando aqui na Orquestra Vila Lobos de Porto Velho, com a minha flauta Bohem, que é a flauta atual. E isso é tudo graças a traverso. Outra coisa que nós devemos ser gratos a traverso é todo instrumento de madeira que possui chaveamento, que no caso é clarinete, clarineta, saxofone. Todos esses instrumentos de sopro da família das madeiras, tudo teve chaveamento com esses ajustes mecânicos por causa da traverso, que com suas características de formato cônico, ao mesmo tempo com essa madeira de bucho que dava mais naturalidade, o som era mais tático, você escutava com maior fluidez o som, porque era um som bem amadeirado. Hoje em dia existem flautas construídas de madeira que tentam imitar a daquele tempo, porque infelizmente nós não temos como realmente fabricar uma daquele tempo em si. Porque por mais que a gente tenha essas pesquisas, como essa aqui que eu fiz, nós não queremos chegar ao ponto de como realmente esses luthiers construíam essas flautas, porque era tudo manual. Ou seja, cada flauta era diferente uma da outra, não tinha uma flauta igual, não tinha um mecanismo industrial como hoje em dia, que é só colocar lá na máquina, a máquina faz tudo e já constrói 1000 flautas em 1 minuto. Não, era um processo manual que às vezes poderia ter falhas e tudo. E se essas flautas que nós temos hoje em dia nos museus apresentarem falhas, e as realmente aquelas que não tivessem falhas se perderam no caminho? É uma dúvida que infelizmente nós vamos ter que conviver durante todas as nossas vidas. Aqui estão as referências bibliográficas para se caso você queira ver onde está cada uma das citações que eu coloquei lá no meu artigo escrito. E agradeço
de coração você poder ter escutado aqui e ter apreciado aqui essa minha explicação. Uma ótima noite e durma bem.